A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 10, que tem como título Quando os pais sepultam seus filhos. Nós estamos estudando a revista CPAD do segundo trimestre do ano 2023 e agora, nesta lição, nós vamos falar sobre luto. Isso mesmo, um tema pesado, um tema difícil, mas falar sobre luto é importante, nós temos que tocar nesse assunto. E a palavra de Deus ensina sobre isso. Nós temos a história de Jó. Jó passou por um luto muito terrível. A gente fala muito do sofrimento de Jó por causa da doença, porque ele perdeu tudo que ele tinha. Eu acho que nada disso afetou tanto Jó quanto a perda dos filhos. Jó perdeu todos os seus filhos. Eram 10 filhos. Não somente Jó, mas também a sua esposa. Então a gente coloca aqui a família de Jó como nosso objeto de estudo, com aplicações práticas para a nossa vida. A revista vem com temas muito práticos, esta lição também é um tema muito prático, um tema atual, um tema que a gente tem que tratar. O escritor da revista fez um trabalho excelente com a exposição do texto de Jó, trazendo lições práticas para a nossa vida. E eu convido você a assistir essa aula até o final. Aqui você vai aprender muito sobre essa questão dos filhos, da família, quando os pais, infelizmente, têm que sepultar os seus filhos, como que nós devemos tratar essa questão do luto e também alguns detalhes da vida de Jó. A gente vai falar sobre o livro de Jó, da vida de Jó, da esposa de Jó. Então, assim, uma lição muito rica. Então, assista essa aula até o final, se você é aluno do EBD, professor do EBD, ou se você quer aprender mais sobre esse tema, sobre o livro de Jó, nós temos aqui um conteúdo excelente e dentro da plataforma EBD em Foco você vai encontrar muito mais conteúdo além desses aqui. Nós já tivemos uma revista no passado que falou sobre Jó, uma revista completa sobre o livro de Jó, tem vídeos excelentes sobre a vida de Jó, então eu vou deixar tudo na descrição do vídeo para você acessar no site ebdemfoco.com. Você vai clicar no link, vai acessar essas aulas anteriores, o material anterior, o material atual, para que você realmente possa aprender mais deste assunto. E se você é professor da EBD e usa slide na sua aula, nós temos o slide 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, pronto para ser usado. O slide em PowerPoint, você pode modificar se você quiser. Nós temos experiência com a produção de subsídios, slides, vídeos, enfim, muito conteúdo que a gente produz desde 2016. Então você conta aqui com uma equipe qualificada no EBD em Foco. Se você fizer sua assinatura, você vai acessar os slides de adultos, jovens e também alguns bônus, como slide de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Inclusive, no curso básico de teologia, tem uma aula sobre o livro de Jó, que você está convidado também a assistir, né, esse conteúdo e aprender mais sobre Jó. Então acesse o nosso site ebdemfoco.com ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp 949-8409-2869. Será um prazer atendê-lo. Bem, vamos lá. O textuário diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está falando de situações que muitas vezes nós passamos. Muitas vezes nós passamos por várias tribulações, mas essas tribulações não vão nos deixar angustiados. Muitas vezes nós vamos ficar perplexos com o que acontece, mas nunca desanimados. Muitas vezes vamos passar por perseguição, mas jamais seremos desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então é um versículo que fala muito de vários aspectos da nossa vida e principalmente quando se fala do luto, porque é um momento muito difícil, junta tudo aqui, né? Tribulação, muitas vezes desespero, desânimo, e a gente fica perdido sem saber o que fazer, mas nós estamos em Cristo, confiando em Cristo, e em Cristo nós podemos suportar todas as coisas, como o apóstolo Paulo também falou aos Filipenses, né? Tudo posso suportar em Cristo que me fortalece. Verdade prática, não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Então, assim, tem dois extremos. Tem pessoas que às vezes querem agir de maneira indiferente. Não, é normal, faz parte.
Mas não é bem assim. A morte sempre vai trazer alguma tristeza. Você vai ficar realmente um pouco abatido com a morte. Faz parte, é normal. O ser humano ele vai sim sentir o peso da morte, porque a morte não é natural para o ser humano. Então, assim, não faz sentido você ficar indiferente. Quem fica indiferente tem algum problema, tem algo acontecendo. Por outro lado, a gente também não vai perder a esperança, desesperar, né, como alguém que não tem nenhum tipo de esperança na vida após a morte, na vida com Cristo. Então a gente tem que ter também esse cuidado, né, de não nos desesperar. Até mesmo quando a pessoa que morreu, um ente querido, seja um filho, marido, esposa, esposo, não sei, mas qualquer pessoa que tenha partido, essa pessoa pode não ser crente. Mesmo assim, nós como crentes, nós também não podemos perder a esperança e ficarmos assim desesperados. A gente tem que ter muito cuidado com isso e saber que a morte ela vai acontecer. A morte, a qualquer momento, ela vai chegar. Você tem que estar preparado. Você fala assim, meu filho tem 3 anos, se ele morrer hoje, eu vou entrar num grande luto, num desespero muito grande. Muito cuidado com isso, porque ele pode morrer com 3 anos. Não estou falando que isso vai acontecer. Não estou dizendo que vai acontecer com você. Não é um acontecimento raríssimo, acontece o tempo todo. Os pais perdem os filhos de todas as idades. Então você tem que estar preparado. É duro, é difícil, mas você tem que pensar nisso. E se meu filho morrer amanhã, como que eu vou me comportar? Então você tem que aprender a valorizar cada dia com sua família. Cada momento, cada segundo com seus pais, com seus filhos. A qualquer momento pode acontecer. E você tem que ficar feliz e agradecer a Deus pelo momento que você passou por ele. Foi 3 anos, foi 5 anos, foi 10 anos, foi 20, foi 30, foi 50. Não importa quanto tempo. Agradeça a Deus por tudo que você viveu com sua família. E valorize cada segundo da sua família, porque a morte vai acontecer a qualquer momento. É claro que meio que o desejado é que o pai venha a falecer primeiro do que o filho. Primeiro vai o pai, depois o filho. Porque às vezes é muito mais triste quando o filho vai primeiro. Porém, nós sabemos que pode acontecer e temos que estar preparados para isso. Feita essa introdução, vamos avançar aqui. A leitura bíblica em classe no livro de Jó. Temos alguns versículos aqui do livro de Jó, capítulo 1, versículo 13, depois 16 a 19. Como a gente vai falar muita coisa do livro de Jó, o capítulo 1, 2 e 3 são os mais importantes, pode-se dizer assim, dentro desse contexto, e depois os últimos 2 capítulos ali no finalzinho, quando Deus restaura tudo na vida de Jó. Você não precisa ler todo o livro de Jó para essa lição, mas os primeiros e os últimos capítulos eu acho que são importantes para nós entendermos melhor o contexto da lição. Vamos para a introdução, que diz assim: o patriarca Jó era um homem próspero, tinha uma família feliz e desfrutava de razoável segurança. Isso a gente vê na Bíblia de forma bem direta. Ele realmente era muito próspero, ele tinha muita riqueza, sua esposa era uma mulher dedicada à sua casa e tudo parecia dentro da normalidade, até que a tragédia familiar se abateu sobre a sua casa. A gente fala muito de Jó e muitas vezes nós esquecemos de falar da esposa de Jó. A gente tem que entender que essa família era uma família unida. Os filhos de Jó eram filhos unidos. Jó era um homem de negócios, então quem estava cuidando dos filhos, organizando tudo dentro de casa, era a esposa de Jó. A gente fala assim, Jó perdeu tudo que ele tinha. A esposa de Jó também perdeu tudo que ela tinha. Eu vou dar uma ênfase muito grande para a esposa de Jó nesta lição, e quando chegar no tópico que fala sobre a esposa de Jó, eu vou fazer uma abordagem diferente do escritor da revista, baseado no artigo de teologia que eu já citei em aulas anteriores sobre o livro de Jó. Vou reforçar aqui um ensinamento muito importante sobre a mulher de Jó, a importância dessa mulher na vida de Jó. A gente tem que destacar a importância dela enquanto Jó tinha tudo e também depois que Jó perdeu tudo. Na verdade, que eles perderam tudo. Eles tinham tudo e eles perderam tudo. E essa mulher dele foi muito importante em todos os aspectos da vida de Jó. Nesta lição, estudaremos a respeito da morte dos filhos de Jó e como a família do patriarca passou por essa tragédia. Veremos que a experiência de os pais sepultarem os filhos talvez seja a experiência mais dolorosa da vida humana e, ao mesmo tempo, como podemos encontrar na Bíblia, a palavra de Deus, consolo diante desse quadro. Então, assim, Jó perde toda a sua família. Fica sua esposa, mas ele perde os seus 10 filhos. Se perder um filho já é algo muito
muito doloroso. Imagina perder 10 filhos de uma única vez. Então foi uma tragédia muito grande, é algo realmente complicado, como o escritor da revista colocou aqui, talvez isso aqui seja a experiência mais dolorosa da vida humana. Somente quem passou por isso consegue realmente compreender o quanto é doloroso. Quem não passou por isso ainda, às vezes tem uma noção, mas não tem uma compreensão profunda desse sentimento. E é algo que não dá para expressar em palavras, não dá para transmitir isso aqui no ensino. Então a gente tem que se apegar em Deus, na palavra de Deus, e a ideia aqui dessa lição é mostrar dentro da palavra de Deus como que nós encontramos consolo diante dessa situação. Tópico 1, a família de Jó. 1.1, quem era Jó? Vamos lá. O patriarca Jó nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz. As pesquisas dizem que ele viveu numa época anterior à de Moisés, antes mesmo de Abraão, entre os séculos 25 e 28 a.C. Então coloquei aqui o mapa, quem está assistindo aí pelo vídeo, tem mais ou menos a região ali que Jó habitava, né? Um mapa que mostra ali um pouquinho o que seria a terra de Uz. É bem difícil realmente localizar a terra de Uz, onde ficava realmente Uz, mas Jó ele viveu realmente no tempo bem anterior a Moisés, talvez anterior a Abraão, pela quantidade de anos que ele viveu, pelo contexto, pela linguagem patriarcal. Então, assim, a história de Jó era conhecida, ela foi escrita depois de um tempo que ela aconteceu, não se sabe exatamente quando que ela foi escrita, mas é uma história excelente, uma beleza, uma riqueza muito grande, é um livro de sabedoria. Então, assim, a sabedoria contida no livro de Jó é algo de excelência, até mesmo nas palavras da mulher de Jó, que muitos dizem, né, que não tem nada de sabedoria ali, mas eu acredito que sim. Até nas palavras dela tem muita sabedoria. Então, assim, é um livro muito bonito, muito belo. Recomendo você ler e estudar esse livro. Tenho certeza que Deus vai te dar, assim, muitos ensinamentos práticos para a sua vida. Naquele tempo, a longevidade humana era maior que a atual, o que explica a sobrevida de 140 anos do patriarca. Na Jó 42:16, diz assim, ó, e depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então a gente tem aqui uma informação que revela um pouco da idade de Jó. Não sabemos exatamente quantos anos ele viveu, porque o texto bíblico diz que ele viveu mais 140. Depois daqueles acontecimentos, ele viveu mais 140 anos. Então alguns supõem que ele tinha 70 anos, mais 140, 210. Não sabemos se ele realmente tinha 70 anos, porque a Bíblia não revela isso. No entanto, como Deus deu para ele tudo em dobro, acredita-se que até mesmo a idade Deus deu em dobro para ele. Então, assim, é no campo da especulação, porém faz um pouco de sentido. Eu acredito que ele tenha vivido nessa faixa aí, realmente de 200 e poucos anos. Então, essa idade revela mais ou menos o período que ele viveu. Abraão, por exemplo, viveu 175 anos. Então é bem provável que o Jó viveu naquela época ali de Abraão, talvez um pouco antes, um pouco depois de Abraão. Realmente nós não temos a data exata da história, né, que a história se passou, e nem da escrita do livro, mas algumas suposições conseguem ajudar a gente aí. Mais especificamente, ele nasceu depois do dilúvio, como está escrito em Jó 22:16. Eles foram arrebatados antes do seu tempo. Sobre o seu fundamento, um dilúvio se derramou. Então a gente tem aqui uma clara referência ao dilúvio. Então a gente realmente vai localizar a história de Jó depois do dilúvio, que faz realmente todo sentido. E tornou-se um homem rico e próspero, como diz o texto em Jó, capítulo 1, versículo 3. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Então Jó era um homem muito, mas muito rico para aquela época e até para os dias de hoje. Nos dias de hoje, isso aqui que ele tem realmente era uma riqueza muito grande. Então seu caráter santo foi testemunhado pelo próprio Deus. Homem sincero, reto, justo, temente a Deus e por isso se desviava do mal, como está escrito em Jó, capítulo 1, versículo 8. Então o próprio Deus deu testemunho de Jó. Olha, este homem ele é fiel, ele me serve porque ele me ama. Deus falou isso porque Deus sabia disso. Ele foi acusado por Satanás de servir a Deus somente por causa dos bens materiais, mas Jó provou que é possível sim servir a Deus de coração sem
ser apegado a bens materiais. É claro que muitas pessoas hoje dizem que servem a Deus por causa dos bens materiais. Depois que a pessoa perde tudo, ela não está mais nos pés do Senhor. Simplesmente ela está ali com Deus pensando na riqueza. No entanto, a gente tem que parar para pensar se realmente essa pessoa ama a Deus de verdade. E se o Deus que essa pessoa ama é o Deus Todo-Poderoso ou um Deus que ela criou na mente dela. É bem provável que seja um Deus que ela criou na sua própria mente, porque o Deus verdadeiro, ele não pode ser vinculado a bens materiais. E Jó sabia disso. Jó amava a Deus independente do que ele tinha, independente da sua saúde. 1.2, a esposa de Jó. Aqui é um ponto que eu vou levantar uma certa polêmica, porque eu não concordo muito com o que o escritor da revista disse aqui. E eu peço para você assim, um pouco de paciência. Escute bem o que eu vou falar. Eu vou citar um artigo teológico escrito por pessoas que realmente entendem da palavra de Deus. Vou deixar esse artigo disponível para você baixar e ler. Isso aqui é uma interpretação diferente, mas vamos lá. Tudo o que se sabe a respeito da esposa de Jó é o que está registrado no capítulo 2 do livro. Ela ganhou a fama de uma mulher insana e ambiciosa por causa da perda de todos os bens materiais e dos filhos que foram mortos por uma tragédia. Então aqui o escritor da revista coloca a questão da fama dessa mulher. Realmente, ela ganhou essa fama. E essa fama veio por causa de uma tradução errada da fala dela. Eu já vou explicar com detalhes aqui sobre isso. Mas assim, a gente tem informações suficientes dessa mulher para entender que ela estava ao lado de Jó na bonança e também na dificuldade. Porque na bonança, a gente vê ali que Jó tinha os seus 10 filhos unidos, ele tinha uma riqueza muito grande, um homem de negócios. Então a gente entende que ele só conseguiu aquilo porque ele tinha uma esposa maravilhosa. Ele tinha uma esposa que estava ao lado dele, criando os filhos, ajudando, auxiliando. Então assim, ela cumpriu seu papel de esposa. Depois que aconteceu a tragédia na vida dele, que também foi uma tragédia na vida dela, ela também permaneceu ao lado dele. Tem uma passagem mais na frente, não lembro agora o capítulo e o versículo, que ele fala que ele tem mau hálito, a esposa dele sente o mau hálito dele. Então indica que ela estava próximo dele, cuidando dele. Então assim, ela acompanhou todo aquele sofrimento, ela sofreu junto com ele. E quando ele recupera tudo, Deus abençoa e dá tudo em dobro para ele, ela que estava ao lado dele, ela que teve mais 10 filhos com ele. E lá na frente, o texto cita o nome das 3 filhas. Isso é muito importante destacar. Além de citar o nome das 3 filhas, que é muito raro na Bíblia, geralmente a Bíblia cita o nome dos homens, nascimento dos homens. Na lição anterior, nós falamos sobre os filhos de Davi. E lá fala do nascimento dos homens, mas não fala do nascimento das mulheres, das filhas. Mas aqui, na história de Jó, além de citar o nascimento das filhas, ainda cita o nome delas e ainda diz que a herança foi dividida igualmente com elas e os irmãos. Algo totalmente diferente do que aconteceu ali futuramente na nação de Israel, que a herança era prioridade do homem, não da mulher. Então, assim, olhando para a história como um todo, a gente vê a importância da mulher de Jó na vida dele como um todo. O fato de citar o nome das 3 filhas e falar da herança para elas é uma ênfase também na própria mulher de Jó. A importância que foi dado à mulher de Jó. Então eu vejo a mulher de Jó presente no livro do começo ao fim. Vamos lá, vamos avançar aqui. Diz assim, ó, ainda Jó foi vítima de feridas purulentas, das quais ela teve repugnância. Todavia fazia o seu papel de esposa, não abandonando o patriarca. Então aqui o escritor da revista acertou em colocar isso. A questão de ter repugnância é porque todos tinham. A doença de Jó foi algo horrível. O próprio Jó teve repugnância. O Jó se coçava com cacos de telha. Então, assim, a mulher estava ao lado dele, cuidando dele. Então, isso aqui é algo certo que o escritor da revista colocou. Indiscutivelmente, a esposa de Jó foi perdendo a paciência diante da provação do seu esposo. De fato, também eu concordo com isso. Realmente, ela sofreu junto com ele, ela perdeu a paciência diante de tudo isso, e ela chegou ao ponto de querer ajudar Jó, né, e ela falou aquilo que está escrito nas Escrituras, né? Então eu vou citar o versículo aqui, né? Vamos lá, vamos lá. Eu vou falar agora um pouco do artigo, que é este artigo aqui.
aspectos da vida e sofrimento de Jó e a sabedoria expressa na fala da sua mulher. Esse artigo está disponível para download no site ebedenfoco.com. Na descrição do vídeo tem o link direto para este artigo. Você também pode solicitar pelo WhatsApp. Ele foi escrito pelo mestre Edmar dos Santos Pedrosa e pela doutora Marivete Zanoni Kunz. Eu conheci a professora Marivete lá na Fabapar, no Paraná, cheguei a fazer um mestrado em teologia, fiz 6 meses, depois eu tranquei, então eu tive aula com ela, conheci ela pessoalmente, e ela é especialista em hebraico, né? Ela estuda muito essa questão do hebraico, faz muita exegese, tanto ela quanto o seu esposo, Clayton Kunz. Então são 2 pessoas que eu cito bastante aqui no EBD em Foco, já li os livros, são excelentes. E esse artigo fala algo muito importante. Eu vou ler um trecho que fala assim, ó: ela também cuidou de seu esposo durante todo o período de agudo sofrimento. É o que mostra o capítulo 2 do livro de Jó. Ela passou o seu luto ao lado do marido, e quando a doença lhe acometeu, ela cobriu a mão de seu sofrimento particular para viver o dele. Cuidou dele como uma boa enfermeira, ficou ao seu lado como uma boa psicóloga, suportou suas dificuldades físicas e psicológicas, como verdadeira esposa constituída por Deus para ser uma ajudadora, como alguém que de fato estivesse ao lado dele. Então a gente tem aqui, né, a professora Marivete e o Edmar também, eles colocaram juntos aqui, né, esse texto muito certeiro sobre esta mulher. Eu achei muito interessante enfatizar essa questão do cuidado, dela estar ao lado. Ela foi enfermeira, foi psicóloga, ela esteve ao lado de Jó durante todo o sofrimento que ele passou. Agora vamos voltar para a revista. A revista diz assim, ó: seu desespero afetou sua fé, a ponto de levá-la a declarar para o seu marido: amaldiçoa Deus e morre. Jó, capítulo 2, versículo 9. Então, este é o versículo que condena essa mulher. Este é o versículo que faz muitas pessoas achar que a mulher de Jó foi um peso para ele. Já vi pregadores falando que a mulher de Jó ficou viva como um castigo para Jó. Deus permitiu que os seus filhos morressem para castigá-lo e permitiu que sua mulher ficou viva para castigá-lo. Então, eu não concordo com isso. Eu acho totalmente errado essa interpretação, principalmente por causa da tradução desta palavra amaldiçoa. Porque assim, a palavra que no original é barak. E barak na Bíblia é sempre traduzido como abençoa e não como amaldiçoa. O próprio livro de Jó, no começo ali, usa essa palavra para se referir à bênção, quando Satanás fala com Deus. Ah, Deus, tu abençoa Jó e tal. A palavra usada lá é barak. Então, barak, dentro do próprio livro de Jó, é usado para se referir a bênçãos e não a maldição. Apesar de que existem algumas exceções em que barak pode ser usado no sentido de amaldiçoar. No entanto, o contexto vai dizer o real significado da palavra. Eu acredito que a tradução melhor é abençoa e não amaldiçoa. Vamos ler aqui mais o restante da revista e eu volto para o artigo. Ela teve 10 filhos com Jó, e como não se deixou influenciar pela proposta desesperada de sua esposa, o patriarca suportou tudo até que Deus virasse a sua sorte e transformasse o mal em bênção. Então aqui o escritor da revista vai levar por esse lado, achando que a mulher de Jó foi uma influência negativa na vida dele. E eu não vejo dessa forma, não como uma influência negativa. Na verdade, essa fala dela é repleta de sabedoria, como está aqui o título do artigo: aspectos da vida e sofrimento de Jó e a sabedoria expressa na fala da sua mulher. Então, essa fala, apesar de muitos não concordarem, ela é uma fala que tem sabedoria. Se você observar, o livro de Jó é um livro de sabedoria. Tudo que está registrado no livro de Jó, as conversas de Jó com seus amigos e tudo mais, são palavras de sabedoria. E no final do livro de Jó, Deus chama a atenção dos amigos de Jó, Deus chama a atenção de Jó, não chama a atenção de Eliú, que foi o último a falar, e não chama a atenção da mulher de Jó. Eu acho que se ela tivesse falado algo errado, Deus teria chamado a atenção dela. Isso não aconteceu. E vamos observar um pouco o contexto. Vamos lá. Precisava de muita sabedoria para chegar neste ponto a que ela deve ter chegado: liberar psicologicamente o marido para morrer, o convencê-lo a se entregar, pelo menos na ótica dela. Morre, Jó, eu ficarei bem. Mas ela não ficaria bem. Jó sabia disso e diz a ela que estava falando como uma doida, como uma pessoa tola que não sabe as consequências daquilo que está falando. Jó era um homem sábio, afinal de contas. Então vamos lá.
Quando Jó fala para ela, você fala como uma louca, como uma doida, Jó não está recriminando a fala dela porque ela disse para Jó amaldiçoar a Deus. Não. Ela fala assim, Jó, abençoa a Deus e morre. Jó, eu te libero para tu morrer. Tu pode morrer que eu vou ficar bem. E Jó sabia que ela não ia ficar bem, porque uma mulher naquela situação, ela tinha perdido tudo. Ela tinha perdido os filhos, ela perderia o marido, ela não tinha como sobreviver, ela não ficaria bem. Nessa situação, as mulheres tinham que se prostituir para sobreviver. Ela não teria condições de casar novamente, ela não teria condições de trabalhar, ela não tinha herdeiros, não tinha filho, não tinha marido. A única saída para ela seria a prostituição. Ela seria jogada depois à margem da sociedade e morreria à míngua. Então, assim, Jó sabia que se ele morresse, a sua esposa sofreria muito, muito mesmo. Então, quando ela fala assim, abençoa o teu Deus e morre, Jó fala assim, não, isso não pode acontecer, eu não posso te deixar. Na verdade, a mulher de Jó era o único vínculo que ele tinha. A mulher de Jó era o único motivo dele viver. A única motivação que ele tinha para viver era ela, para cuidar dela. Fazia sentido ele continuar vivo se ele tivesse ela para cuidar. É nesse sentido, por isso que Jó fala, você está falando como uma louca, você não entende a situação. Eu tenho que ficar vivo por causa de você. É nesse sentido. Vamos ler mais um trecho do artigo? Jó pensava estar tratando de sua mulher, mantendo-se vivo. Ela pensava estar cuidando de Jó, liberando-o para morrer. Ambos enfrentavam o duro processo da morte, que aparentava ser inevitável, mas de maneiras diferentes. Jó não queria morrer. Mesmo consciente desta realidade, ele afirma que não queria ter nascido, mas nunca que queria morrer. Olha só, Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento, mas ele nunca, jamais desejou a morte. Proteger sua esposa era um ato digno a ser feito por qualquer homem daquele período histórico, como ainda é nos dias de hoje. Agindo assim, Jó demonstrava mais uma vez sua profunda sabedoria e integridade para com Deus e para com as pessoas à sua volta. Era um homem justo e reto, desviava-se do mal e exatamente por isso ela o questiona. Ainda mantens a sua integridade? Diante dessa situação, o texto apresenta expressões que revelam o amor e a dor presentes no coração, tanto do próprio Jó como de sua esposa. Então, olhando por essa ótica, por essa interpretação, essa fala de Jó, a fala da sua esposa, são falas repletas de sabedoria. Apesar da má interpretação, da má tradução, se a gente olhar com cuidado, eu acredito que a gente tem uma ótica diferente, a gente tem um dilema muito grande. A esposa de Jó vendo o sofrimento dele, liberando ele para morrer, para se entregar, não que ele fosse se matar, não é isso, mas dizendo, Jó, tá tudo bem, se você morrer, eu fico bem. Jó olha para ela e fala assim, você não vai ficar bem, você está ficando louco, eu quero ficar vivo porque eu estou contigo, eu quero estar contigo. Então, isso traz um significado diferente para a história. Mas vamos lá, avançando aqui, tópico 1.3, os filhos de Jó. Então, uma vez que a gente entendeu melhor sobre a esposa de Jó, vamos falar um pouco sobre os filhos. Jó estava atento ao modo de viver de seus filhos. Estes tinham uma rotina social de banquetes, muita comida e bebida. Na verdade, eles se divertiam, eram pessoas da época, jovens que, enfim, conseguiam viver uma vida muito boa, se divertiam, tinham amigos, isso realmente era muito saudável. A Bíblia mostra que o pai apresentava sacrifícios a Deus por seus filhos e orava por eles todos os dias, ou seja, havia zelo e cuidado do patriarca para o bem-estar espiritual de seus filhos. Então Jó estava realmente preocupado com seus filhos, mas eu acredito que seus filhos eram fiéis a Deus. O texto bíblico diz assim, sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. O texto não diz que os filhos de Jó pecaram. O texto não diz que eles blasfemavam de Deus. Mas isso era uma preocupação que Jó tinha com seus filhos, uma preocupação espiritual. Ele era o sacerdote da casa. Era ele que tinha essa responsabilidade de cuidar da vida espiritual dos seus filhos. Isso aqui é um exemplo de um pai. Quem é pai hoje tem que ter a mesma preocupação com seus filhos que Jó teve.
de cuidar, de orar, de apresentar os filhos na igreja, de, enfim, de estar ali dando suporte espiritual para os filhos. Tópico 2, lidando com a morte dentro da família. 2.1, Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Os versículos 18 e 19 relatam o momento em que a notícia da morte de seus filhos chega à casa de Jó. Quando tudo parecia normal, a morte o surpreendeu, todos os seus filhos morreram. Então aqui foi um impacto muito grande receber essa notícia, e Jó talvez não estava preparado para isso, mas era a prova que ele estava passando. Deus permitiu tudo isso, e ele conseguiu suportar isso porque ele confiava em Deus. Deus não nos criou para morrer, mas a morte é uma maldição advinda do pecado, e só o Senhor Jesus foi capaz de cravar essa maldição no lenho de sua cruz no Calvário. Então a gente sabe que a morte não é natural do ser humano. Deus cria o ser humano para que ele vivesse para sempre, porém, por causa do pecado, o ser humano passou a morrer. Agora imagina o ser humano viver para sempre nessa carne pecaminosa, nessa situação pecaminosa. Seria um castigo muito grande. Então, querendo ou não, a morte ela é o resultado do pecado e, ao mesmo tempo, um livramento de um sofrimento eterno num corpo pecaminoso. Então, nós morremos porque realmente não faz sentido viver para sempre com a natureza pecaminosa. Cristo venceu a morte na cruz do Calvário. Ele nos liberta da maldição do pecado e ele vai compartilhar conosco também a libertação da morte, porque um dia nós vamos ressuscitar como ele ressuscitou. Assim, todos ficamos perplexos diante da morte, e principalmente quando envolve alguém próximo de nós. Então, por causa do pecado, porque a morte realmente não é algo natural e fez parte da origem do ser humano, ela não é, nós ficamos perplexos, ficamos tristes, principalmente quando morre alguém próximo. Por isso, a palavra de Deus nos mostra que devemos estar conscientes quanto à realidade da morte. Não temos domínio nenhum sobre ela. Ninguém tem domínio sobre a morte. Você não sabe que dia que você vai morrer. Você sabe que um dia você vai morrer. Se Jesus não voltar, você vai morrer. Esse momento vai chegar. O seu pai vai morrer, a sua mãe vai morrer, você vai morrer, o seu filho um dia vai morrer. Quem sabe você morre primeiro? Não sabemos. Porém, a morte vai chegar. É uma realidade, não tem como fugir da morte. Tem gente que não gosta de falar da morte. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque assim, é um tema que tem que ser falado, é um tema que tem que ser ensinado. Não adianta você fugir, deixar de falar da morte, deixar de abordar esse tema, deixar de ensinar esse tema na igreja, não vai impedir de acontecer. Nós temos que estar preparados para a morte. Entretanto, a nossa confiança está em Cristo. Por causa de sua ressurreição, podemos afirmar que a morte não nos reterá na sepultura, mas servirá de meio para adentrar a vida eterna com o nosso Salvador. Então, assim, a gente tem que entender uma coisa. Jesus morreu e ressuscitou. Então, ele mostrou que ele é poderoso para vencer a morte, e a morte não vai nos reter para sempre. Nós vamos, sim, ressuscitar. Nós um dia vamos ressuscitar. E mesmo hoje nós cremos que morrendo partiremos e estaremos diretamente com Cristo. A nossa parte espiritual, a nossa alma, o nosso espírito vai estar diretamente com Cristo. Esse ensinamento ele é negado por muitas denominações, algumas seitas, enfim, mas eu creio sim que a Bíblia deixa bem claro isso, que nós vamos partir e estar com Cristo, mas o ser humano, na sua integridade, ele é corpo, alma e espírito, então é necessário ter a ressurreição do corpo. O corpo ele é importante, nós vamos ressuscitar e viver para sempre com Cristo. João 5:24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, quem ouve e crê já tem a vida eterna. Eu gosto muito desse versículo porque ele é muito incisivo. Tem. Não é que vai ter, não é que terá, não. Tem a vida eterna. Então, se você crê em Jesus, você já tem a vida eterna. Ela é garantido porque você está em Cristo Jesus. 2.2. Razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. De certo modo, Jó tinha uma família feliz.
realmente, a família de Jó era uma família feliz. Eles eram prósperos, serviam a Deus. A felicidade deles não estava nos bens materiais. Isso ficou provado quando Jó perde tudo e continua servindo a Deus. Eu acredito que Jó ensinou isso para os seus filhos. Então eles não eram felizes porque eram ricos. Eles eram felizes porque serviam a Deus. Nesse contexto, Satanás desafiou a fidelidade dele e o atacou frontalmente com a morte de seus filhos. Então isso aqui foi um ataque direto de Satanás para fazer Jó negar a Deus, para fazer Jó abandonar Deus, porque Deus tirou os seus filhos. Ah, Deus tirou o meu filho, então eu não sirvo mais esse Deus. Vamos ler o texto, diz assim, ó: estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Aqui a gente tem um versículo que mostra o momento que Jó recebe essa notícia, uma notícia muito pesada. A Bíblia não fala do sepultamento dos filhos de Jó, mas certamente ele aconteceu, ou seja, Jó com certeza sepultou seus filhos. É importante ressaltar que uma perda como essa traz uma tristeza imensa. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Eclesiastes 3:4. Então, assim, o tempo de chorar vai chegar. E no caso de Jó, chegou. Jó chorou a morte dos seus filhos. A tristeza e o choro passaram a fazer parte da família de Jó, outrora feliz e próspera. Então aquela família feliz, próspera, que tinha tudo, de repente ela praticamente se acaba, morre todos os filhos, sobra o marido, a esposa, e somente luto, somente dor, somente doença. Foi isso que aconteceu. Mas ali estava Jó, juntamente com sua esposa, aguentando tudo, firmes, crendo em Deus. 2.3, fidelidade ao Senhor em meio à dor. O capítulo 1 de Jó mostra a reação do patriarca diante da notícia trágica da morte de seus filhos. Jó rasgou o manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou ao Senhor. Então, a atitude de Jó diante da morte, diante da tragédia, da perda de seus filhos, diante de tudo isso, foi de adoração a Deus. Diante de tudo que aconteceu, a única coisa que restou para ele foi louvar o Senhor, adorar o Senhor. E ele fez isso com um prazer muito grande. Isso mesmo, Jó adorou a Deus. Aqui, ele iniciou o processo de aceitação do ocorrido diante do Senhor da vida. Então ele fala assim: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então essa passagem bíblica nos mostra que a dor da perda não passa, mas o processo de aceitação torna o luto mais digno. Então assim, você nunca jamais vai deixar de ter essa dor de perder alguém. Você sempre vai lembrar, você sempre vai ter isso em sua mente. Você perdeu um ente querido, você perdeu um filho, você perdeu, sei lá, um marido, um avô, um pai, não sei quem você perdeu. Isso vai estar ali te acompanhando sempre, mas você tem que aceitar, porque isso é um processo natural. A morte vai chegar. O luto, né, ele se torna mais digno quando você passa a aceitar aquilo que aconteceu, porque está debaixo da vontade de Deus. Por isso o patriarca pôde dizer em atitude de adoração: no saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse versículo aqui cabe uma observação, que ele não está falando de reencarnação, que ele saiu do ventre da mãe dele, ele vai voltar para o ventre. Não é nesse sentido. A palavra ventre, muitas vezes na Bíblia, é uma referência à própria terra, né? O ventre da terra. Então assim, nu eu nasci, nu eu vou morrer. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito o nome do Senhor. Então assim, Jó não ficou agora tranquilo porque perdeu seus filhos. Ah, tudo bem, não estou sentindo nada. Não, ele continuou sentindo a dor, ele continuou sentindo falta dos seus filhos. Porém, ele reconheceu que estava tudo debaixo da vontade de Deus. Aconteceu? Aconteceu. Então ele ficou grato a Deus pelos momentos que ele teve com seus filhos. Ele ficou grato a Deus porque Deus deu aqueles filhos para ele e ele curtiu aqueles filhos o máximo possível. Com certeza, Jó aproveitou muito seus filhos. Ele orava pelos seus filhos, fazia sacrifício pelos seus filhos. Então ele não ficou lá depois lamentando: ah, porque eu não tive tempo para os meus filhos. Porque muitos pais
fazem isso. Depois que o filho parte, o pai fica pensando, por que que eu não me dediquei mais tempo a ele? Por que que eu não dei mais atenção? Por que que eu não brinquei com meus filhos? Enfim, tem muitos pais que depois que acontece, né, uma tragédia, fica se lamentando daquilo que ele não fez. A gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Quem tem filho hoje, aproveite ao máximo, dê atenção ao máximo ao seu filho, porque se vir a morte, você, né, vai ficar depois arrependido do que você fez. Então, assim, foque naquilo que é mais importante na sua vida. Dê importância realmente às pessoas que estão ao seu lado. Isso que vai contar no final das contas. Muitos pais ficam assim, porque eu tenho que trabalhar para dar um futuro melhor para o meu filho. Aí se mata de trabalhar e depois lá na frente acontece uma tragédia. Não faz sentido isso. Então você tem que pensar no seu filho hoje, não é no futuro dele daqui 20 anos. É claro que você vai trabalhar para dar um futuro melhor, mas você tem que dar atenção hoje, tem que valorizar hoje, porque se o Senhor levou, como o Jó falou aqui, o Senhor deu, o Senhor tomou. Então assim, pode ser que chegue o momento do Senhor tomar. E aí, como vai ficar a sua situação? Então você tem que ter boas memórias e reconhecer que foi feito a vontade de Deus e que o momento que você teve aquela pessoa, você curtiu, aproveitou ao máximo. Ainda o texto bíblico diz que Jó em tudo não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então assim, Jó, ele em momento algum ficou culpando Deus. Em momento algum ele ficou dizendo que Deus não teve amor por ele, que Deus, né, está maltratando ele. Muitas pessoas ficam assim. Muitas pessoas, quando tem uma perda, enfim, passa por uma situação dessa de luto, uma grande tragédia, começa a culpar Deus. Não vai mais na igreja, não lê mais a Bíblia, não ora, não quer mais saber de Deus, porque a culpa é de Deus. Porque Deus fez isso, porque... Enfim, você tem que reconhecer que Deus é dono de tudo. Olha só o que aconteceu na vida de Jó. E em momento algum, Jó culpou a Deus ou amaldiçoou a Deus. Tópico 3, os cristãos e o luto. Então vamos entrar aqui de forma mais direta nas aplicações práticas, apesar de que nós estamos fazendo aplicações desde o começo da aula. 3.1, não culpe a Deus. Não é muito difícil de, nos momentos de perdas inesperadas, o ser humano se desesperar e passar a blasfemar contra Deus. Então isso acontece com muita frequência, não é isso que aprendemos com Jó. O antigo patriarca nos ensina a viver a confiança em Deus, mesmo no momento delicado da morte inesperado de um ente querido. Você tem que confiar em Deus, ponto final. Entenda que o Deus que nós servimos é um Deus soberano, é o Criador dos céus e da terra, é o dono da vida. Ele faz e desfaz. Como Jó disse, o Senhor deu, o Senhor tomou. Então tudo está debaixo da vontade de Deus. O Deus que nós servimos é um Deus soberano. Nada foge da vontade dele. Nada. Deus nunca vai ser pego de surpresa. Ponto final. Coloca isso na tua cabeça. Deus nunca vai ser pego de surpresa. Nós somos pegos de surpresa muitas vezes, mas Deus não. Então confia que o Senhor sabe de todas as coisas. Nem sempre saberemos o motivo da morte de uma pessoa amada ou de um determinado sofrimento. Não tem como você saber. Muitas vezes tem um sofrimento, tem uma dificuldade, e diante daquele sofrimento, você vê que a sua vida muda, o seu ponto de vista em relação a algumas coisas muda. Alguém da sua família, que tinha um coração muito duro, resolve se converter. Alguém que tinha um vício que não abandonava, abandona esse vício. Então a gente começa a perceber que o sofrimento trouxe algumas bênçãos, alguns benefícios. Porém, nem sempre a gente consegue perceber. Nem sempre a gente consegue ver no sofrimento algum benefício. Nem sempre a gente consegue ver no luto alguma coisa boa. A gente não consegue ver. E talvez não tenha nada de forma muito direta. Simplesmente tinha que acontecer e ponto final. É isso. As pessoas morrem. Ponto. Isso é muito duro falar isso. Sim, eu sei que é muito duro. No meu caso, acho que a pessoa mais próxima assim, que eu perdi foi meu avô. Eu perdi meu avô tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. O meu avô, por parte de mãe, eu era muito mais ligado a ele, até mesmo porque era somente 2 netos, né, eu e meu irmão. Então, assim, a gente tinha um vínculo muito forte com ele. E ele morreu de forma muito inesperada, né? Ele estava trabalhando, morava na roça, estava indo para o curral, mexendo com gado, e no meio do caminho, tipo, ele foi no curral,
colocou o gado no curral, voltou em casa, quando ele estava voltando para o curral, ele caiu no meio do caminho. Então, tipo, algo muito inesperado. Do nada, ele veio a óbito e, assim, ele não era crente, ele não era convertido, mas era uma pessoa muito boa, né? Então, era uma pessoa que a gente falava de Jesus para ele, nunca negou o evangelho, nunca negou Cristo. Ele tinha um jeitão dele diferente. Eu não sei dizer se ele foi salvo ou não. Eu espero que sim, mas pode ser que ele não foi salvo. Pode ser que ele não tinha um coração realmente convertido e pode ser que ele esteja condenado. Porém, eu não fico pensando que o meu avô deveria viver mais um tempo. Não, ele morreu no momento certo. Deus levou ele no momento certo. Ponto. Entende? Foi triste? Foi triste. Chorei, choro até hoje. Sim, lembro dele o tempo todo. Foi uma pessoa assim, maravilhosa que marcou a minha vida, marcou a minha existência. Porém, eu acho que ele morreu no momento certo. A morte veio e ponto final. Ela ia vir a qualquer momento e ela veio naquele dia de forma inesperada. Ponto. Não tem muito o que fazer. É assim que funciona a morte. A gente tem que estar preparado. Nunca estaremos. Nunca estaremos. Porém, nós temos que parar e refletir sobre isso. Porque quando vem, a gente tem que saber que ali foi a vontade de Deus. Há mistérios na vida que não conseguimos desvendar na terra. Deuteronômio 29 é muito conhecido. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós, para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então, essa aqui é uma passagem muito conhecida que a gente sempre fala assim, né? Se não está revelado, então é para o Senhor, não é para nós. Não é para nós. Então a gente não sabe o motivo, simplesmente entrega na mão de Deus. O próprio livro de Jó não revela porque os seres humanos sofrem. Nós não sabemos, né, por que o ser humano sofre, e o livro de Jó, que tem essa proposta, também não revela isso de forma direta. Está lá de forma indireta, mas não está assim de forma direta. A gente não tem uma resposta definitiva no livro de Jó. O que o livro nos ensina e encoraja é suportar o sofrimento com paciência, achando-se fiel nos caminhos do Senhor diante do processo de um sofrimento imerecido. Então, seja qual for o sofrimento, não importa qual seja esse processo de sofrimento, nós temos que ser fiéis a Deus. Simplesmente suportar o sofrimento com paciência e ter ali Deus ao nosso lado, confiando que Ele é dono de tudo. Haverá um dia em que tudo estará patente diante de nossos olhos, como está escrito em 1 Carta aos Coríntios 13:12, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então aqui é uma passagem bem complexa do apóstolo Paulo, mas de maneira bem simples a gente pode tirar aqui a conclusão que aquilo que estava escondido um dia vai ser revelado. Um dia nós vamos ver face a face. Um dia nós vamos conhecer, né, como eu sou conhecido. Paulo fala aqui espelho, né, porque agora vemos por espelho em enigma. A gente tem que entender que no contexto daquela época o espelho ele era de metal, ele não era de vidro como hoje. Geralmente era uma peça de prata bem polida, que as pessoas olhavam e viam ali, né, a sua imagem, mas era um pouco embaçado. Às vezes não era prata, né, era um outro metal que não dava para ver muito bem. Então quem era muito rico às vezes tinha um espelho de prata, quem era mais pobre tinha um espelho de cobre, de bronze. Então assim, não era muito nítido. Então por isso que ele usa aqui espelho, né? Agora vemos por espelho, ou seja, a visão do espelho da época de Paulo era uma visão embaçada. A gente não tem uma revelação completa, mas um dia nós teremos essa revelação. 3.2, vivendo o luto. Como o patriarca Jó, aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto, pois psicologicamente isso não é saudável. Então a pessoa tem que realmente passar por um momento de luto. O luto vem, então tem aquela fase do luto. Eu não sou especialista na área, mas já vi algumas pessoas dizer que o luto ele tem um período de 6 meses. Durante 6 meses a pessoa não consegue ter uma vida normal, tudo bem, a pessoa ainda está se adaptando àquela nova realidade. Mas depois de 6 meses, a vida tem que voltar ao normal. Depois de 6 meses, você, que, por exemplo, perdeu um filho, você vai continuar a sua vida normal. Você, quem sabe, enfim, vai ter um outro filho, vai adotar um filho, não para substituir
o outro filho que você perdeu. Não é isso, mas você vai tocar a vida para frente sem aquele filho. Tá? Se você perdeu a esposa, o esposo, quem sabe depois de um tempo, né, passou 6 meses, 1 ano ali, está na hora de namorar, casar, ter uma nova vida, continuar, né, a sua vida. Então, o período de luto ele faz parte, né? Você não pode ignorar esse período, porém, né, você tem que voltar à sua vida normal depois de um período. Se você não faz isso, você tem que procurar um psicólogo, procurar ajuda, porque realmente é algo problemático, tá? A sua vida tem que voltar ao normal. Como seres humanos, devemos manifestar as emoções próprias de um momento de luto, tais como o choro, o silêncio, a compenetração. Então, um momento de luto, como seres humanos, nós vamos passar por isso aqui. Faz parte chorar, faz parte você ficar ali em silêncio. Muitas vezes no velório a gente chega para falar com um amigo que perdeu um ente querido, a gente não precisa falar nada, a gente simplesmente dá um abraço, ponto final, acabou. Entende? É isso, não tem palavras para consolar. Os amigos de Jó ficaram 7 dias em silêncio diante daquilo que estava acontecendo com ele. Aqueles 7 dias em silêncio tem a ver com o estado que Jó estava, porque Jó era praticamente um morto-vivo, e também o luto de Jó, em respeito à morte dos filhos de Jó. Então a gente tem ali um homem que está enlutado por causa da morte dos filhos, e os amigos chegam e ficam em silêncio. Diante da dor da família de Lázaro, nosso Senhor agitou-se no espírito, comoveu-se e chorou. Então a gente tem o próprio Jesus chorando a morte de um amigo. A Bíblia diz que Jesus chorou. Então, se o próprio Jesus chorou a morte de um amigo, então a gente vê que isso é algo natural, faz parte você se comover e mostrar suas emoções durante o luto. Isso não é falta de confiança em Deus. Se você estiver chorando no velório, a morte de um amigo, de um ente querido, seja quem for, e alguém chegar e falar assim, você não pode chorar que você não confia em Deus, repreende, porque isso não é de Deus não, tá? Você pode sim chorar durante o luto não é fraqueza, chorar durante o luto não é falta de confiança em Deus, faz parte das emoções humanas. 3.3, mantenha a esperança. Vimos que é saudável manifestar emoções próprias no período de luto, mas também é verdade que o crente não deve se desesperar como quem não tem esperança. Como diz 1 Tessalonicenses 4,13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Então, assim, Paulo está fazendo uma referência àqueles que não têm esperança porque eles não creem em Jesus como Salvador, não têm esperança numa vida após a morte, numa eternidade com Cristo. Então, vocês não têm que ser ignorantes, vocês têm que entender que aqueles que morrem em Cristo vão ressuscitar. Então, assim, Paulo está passando aqui um ensinamento muito bom, muito prático com relação à questão da morte. E a gente tem que entender que nem sempre os nossos entes queridos são salvos, né? Nem sempre são salvos. Mas também isso não é motivo para a gente desesperar. Porque hoje a gente não tem uma compreensão completa da justiça divina. E quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos ter essa compreensão completa e não vai existir tristeza no céu. Tem muita gente que pensa assim, quando eu chegar no céu, se tiver lá, um ente querido meu foi para o inferno, eu vou passar a eternidade triste lá no céu por causa disso. Esse pensamento ele é um pensamento errado, porque assim, hoje, com a nossa mentalidade corrompida pelo pecado, a gente fica triste, né, porque alguém foi condenado, tá? Com certeza, a gente fica triste. Porém, quando nós chegarmos na eternidade, a nossa mentalidade, a nossa mente, a nossa percepção de justiça vai ser aguçada e a gente vai entender que mesmo que seja um ente querido, a condenação é um ato de amor de Deus. A gente vai entender que aquilo ali é meio que um merecimento. É claro que é bem difícil eu explicar isso agora devido ao tempo, mas eu quero deixar bem tranquilo aqui você que teve esse tipo de perda, tá? Perdi um pai, perdi um amigo, perdi um parente próximo que não era crente. Como que vai ser na eternidade? Você não vai ficar triste a eternidade inteira por causa disso. Não se preocupe, Deus tem os seus meios, você vai ter uma percepção, uma revelação muito superior, como Paulo disse ali na passagem de Coríntios, que a gente leu agora há pouco. Hoje a gente vê como espelho, é embaçado. Não é o espelho de hoje, é o espelho antigamente, né? Embaçado. Mas lá nós vamos ter uma revelação face a face, vai ser uma revelação completa sobre isso.
É preciso levar em conta que o período de luto dura em média 6 meses, o que eu tinha falado agora há pouco, né? Não sou especialista na área, mas aqui na revista, tá? E também, enfim, eu já vi vários especialistas comentando sobre isso, né? Se após esse período a pessoa não consegue voltar às atividades normais, é preciso buscar ajuda especializada, pois isso não é saudável. Então, aqui reforçando o que eu já comentei, né, que você tem que voltar à sua vida normal depois de 6 meses, porque realmente é bem problemático você passar a vida inteira de luto por alguém. Esse cuidado é coerente com a fé cristã que proclama a esperança de vida, porque o nosso Senhor ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte. Então, Jesus ressuscitou, venceu a morte, mostrou que isso é possível, portanto a palavra de Deus traz consolo e conforto para a alma enlutada. Um dia, brevemente, estaremos para sempre com a pessoa querida que partiu em Cristo. Como diz 1 Tessalonicenses 4, 16 e 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Paulo levando o ensino para a igreja sobre a questão do luto. Não se preocupe, console uns aos outros com essas palavras, porque um dia nós vamos ressuscitar, estaremos para sempre com o Senhor. Conclusão, diz assim: sem dúvida, a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. A de um filho, então, tem uma sobrecarga psicológica imensa. A dimensão da dor, da perda de um pai e de uma mãe é incalculável. Por isso é importante que levemos em conta esta declaração do salmista. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. No processo do luto, não devemos culpar a Deus, mas manter firme a nossa esperança nele. O Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é uma verdade consoladora e, ao mesmo tempo, esperançosa. Portanto, nesse momento, é tempo de confiar em Deus. Uma conclusão aqui bem interessante, né? Falando que realmente é complicado, é difícil, a dor é muito grande diante de uma situação de luto, mas ao ler esse salmo, a gente tem que entender que Deus deve ser a nossa fortaleza, Ele é a nossa herança, nós temos que confiar no Senhor. Nunca culpar a Deus por causa de qualquer problema na nossa vida, principalmente quando a gente perde alguém. Nunca pense que é culpa de Deus. Na verdade, Deus tem o controle de todas as coisas e sabemos que um dia todos nós vamos ressuscitar, estaremos diante do Senhor. Então, confie em Deus. É só isso que a gente tem que falar. Confie em Deus diante dessa situação de luto. Amém? Então, eu encerro aqui a aula. A gente tem as perguntas aqui para quem vai usar o slide na igreja. E eu tenho certeza que se você é professor da EBD e usar esse slide, vai ser uma bênção. Muitos têm usado e tem sido uma bênção na igreja, tem transformado as suas aulas da EBD. Então acesse o nosso site ebdenfoco.com ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Na descrição do vídeo tem todas as informações. Se você já estiver no site, muito obrigado, tem todas as informações aí. E tem o chat também para você falar conosco no WhatsApp. Você vai acessar os slides de adultos, jovens, vários bônus, conteúdo de excelência para você ser um professor da EBD de excelência e transformar a EBD da sua igreja, porque na plataforma EBD em Foco você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.